O programa É Saúde está muito interessante hoje. Eu vou conversar com o Ronaldo Rodrigues Cunha Filho, da Cunha Filho, que ele é arquiteto urbanista aqui do Observatório Nacional de Segurança Viária, que ele é diretor de operações. Tudo bem, Ronaldo? Tudo bem. Ronaldo, eu queria saber qual é o seu trabalho aqui, que é tão importante. Tem dados que eu sei que você coleta os dados. Como é que é esse seu trabalho aqui? Isso. Na parte da diretoria de operações aqui no Observatório, eu acabo dando esse apoio para o Paulo, que é o nosso CEO, em toda a estrutura do observatório. E um pouco mais vinculado na parte de PDI, que seria um dos eixos aí que a gente tem diretamente das ações do observatório. Então, aqui dentro a gente tem toda essa parte estrutural da própria estrutura administrativa do observatório, a própria estrutura junto à equipe que a gente tem aqui, que cuida da parte do PDI, a gente tem o vínculo junto à universidade, à UFPR, que faz os trabalhos de pesquisas, alguns estudos que a gente vincula com eles, além dos outros trabalhos que a gente acaba desenvolvendo a parte desses trabalhos, mas que todos eles estão vinculados com a questão de segurança no trânsito. Também tem a parte do impacto social do observatório, que é administrado por outra diretoria, no caso da Gisele, e é ali que a gente trabalha toda essa ação e esse engajamento social. E depois a gente tem a parte do advocacy, acaba estando também um pouco mais atrelado aqui junto ao próprio Paulo, comigo, enfim, que é essa área para conseguir fazer as mudanças legislativas, dando esse suporte de todo o trabalho desenvolvido, que seja as pesquisas, o impacto, e aí sim as mudanças legais que a gente precisa para que a gente consiga mudar esse cenário de mortes no trânsito. Sinistros, né? Você estava falando que tem várias, como é que fala, vídeos na internet, documentos na internet para as escolas, para ser divulgado isso, né? Isso. Que a quantidade de escolas que já têm aderido a, a redução de acidentes, de sinistros é bastante, né? Na verdade, o caminho que a gente enxerga dentro do observatório é a gente conseguir fazer trabalhos acadêmicos, a gente trabalhar com a população e a gente trabalhar as mudanças legislativas. Uma das pernas que a gente tem que fazer não é só mudar ou esperar que as pessoas se eduquem, a Sim. gente fazer o que dá para ser feito no agora. Então, o observatório mesmo acabou desenvolvendo o material do Educa, então é um material que é gratuito, pode ser baixado no site do Qualquer observatório, você se pessoa, vincula. Exatamente, hoje a gente tem mais de 5.000 professores que tiveram essa capacitação para poder ser mais um replicador Replicador de da informação informação. da segurança no trânsito e conseguir utilizar desse material do Educa, que é transversal, então ele pode ser inserido em qualquer escola, em qualquer metodologia, a qualquer momento. Então ele consegue inserir isso de forma gratuita e o observatório está aqui para dar esse suporte. Então isso hoje está no nosso site e a gente tem mais de 5.000 educadores, além de a gente já ter tido envolvimento de mais de legal, 300 mil alunos Nossa. que tiveram acesso a esse material educativo, eles fazem trabalhos, conseguem ter um pouco dessa vivência e eles acabam sendo multiplicadores, talvez ali na família. Sim. Porque a gente costuma brincar que é difícil você mudar vamos lá, desentortar o preguinho todo. Como o Paulo falou, né? Exatamente. Mas você consegue, através de uma criança, conseguir fazer essa mudança do pai, ou essa orientação, essa cobrança, ele saber o que ele tem como uma responsabilidade muito maior do que só conduzir o veículo, é quem está conduzindo. Se o pai passar da velocidade, o filho vai. O filho vai falar no alertar ouvido. ele. Então, esse trabalho do Educa é muito legal. Ele é ali para o ensino fundamental, né? Então a gente acaba pegando do primeiro ao nono ano. Então tem todos esses conteúdos, tanto para o professor quanto para o aluno. Então é um trabalho que foi feito pelo Observatório, 100% criado por aqui, é autorizado pelo Ministério da Que Educação, pelo legal, Senatran. né? Então a gente está conseguindo ver aí as possibilidades de ampliar isso e que todas as escolas de fato possam ter acesso a esse conteúdo para que a gente possa falar da segurança do trânsito a todo momento. Além disso, a gente também tem alguns outros trabalhos, que seria do laço amarelo, então a gente fala 365 dias, até apareceu aqui na nossa página, mas é um conteúdo que qualquer empresa, qualquer município, entidade, enfim, ela pode se vincular ao observatório
Então tem ali uma taxa que a gente acaba cobrando, porque tem todo um trabalho a ser desenvolvido, Sim. mas que é um valor muito baixo. Vamos falar, eles teriam um gasto aproximadamente de R$ 1.000 ali por mês, mas recebem todo o conteúdo para ser trabalhado todos os meses do ano, podendo replicar essa informação todos os dias ali, junto aos seus colaboradores, enfim. Então a gente tem municípios que são vinculados ao Laço, bastante empresas que são vinculadas ao Laço, então muitas empresas que não necessariamente têm um vínculo direto com o trânsito, mas todas as empresas elas acabam tendo as pessoas que trabalham nela e que vão e se deslocam nela que têm um envolvimento no trânsito. Então a ideia é isso. Então o laço seria para que pudesse ter esse trabalho aí 365 dias Dias. do ano, a gente fazendo as orientações de conscientização para que a pessoa consiga enxergar os riscos que ele tem numa condução e não simplesmente achar que está habilitado, tem total condição plena e não conhece todos aqueles fatores de riscos que estão envolvidos e que eles são evitáveis. Sim, pode ser evitado, Porque né? praticamente, se pegar, voltando para o PDI, mais de Sim. 90% dos sinistros com óbito fatal aí que a gente acaba tendo, eles são vinculados ao fator humano. É uma desatenção, é o uso do Celular, celular, é celular. uma ausência da manutenção adequada no veículo. Então, todo esse conteúdo a gente consegue tá trabalhando os 365 dias do ano, porque somente no maio a gente não consegue falar de toda essa Todas. amplitude Amplitude que é o trânsito, né? sim. E quais são os profissionais que são envolvidos para fazer esse trabalho? Hoje, aqui do Observatório diretamente vinculado, a gente tem o nosso presidente, tem as duas diretorias, que seria a diretoria de operações e a diretoria do impacto, tem a parte de coordenação junto aos observadores, então a gente tem mais uma rede aí de mais de 700 observadores certificados Brasil. a nível Brasil, então nos 27 estados nós temos algum representante, a gente tem alguém que consegue olhar para o trânsito e consegue ser esse multiplicador e tem um certo envolvimento, tem esse elo com a segurança, com o trânsito, com a educação para o trânsito. Então, eles são esses nossos multiplicadores. Além disso, a gente tem essa rede do Educa, né? Então, a estrutura, se a gente for falar direta de observatório, a gente está falando de aproximadamente uns 15 profissionais envolvidos, entre Mas é engenheiros, bastante, né? arquitetos, Fora logística. E os depois a gente tem todos os trabalhos específicos. Quando a gente fala do material do Educa, ele foi um material desenvolvido ali em meados de 2016, 17, e aí foi um trabalho específico sendo feito ali, e que houve uma multidisciplinaridade maior ali, porque a gente teve educadores, a gente teve que contratar algumas outras pessoas de fora do observatório, mas com um projeto específico, com começo, meio e fim, que seria esse resultado final que a gente conseguiu colocar na rua, que é o conteúdo do Educa sendo todo o material, todo o conteúdo de formação do primeiro ao nono ano, tanto para o professor quanto para o aluno. Então, a gente tem várias formas de se trabalhar. A gente tem o nosso dia a dia e a gente tem trabalhos específicos que são feitos por um certo período já pré-estabelecido. Além disso, a gente tem essas parcerias que a gente tem de acordo com operações técnicas, a nível nacional e internacional, que a gente acaba replicando boas práticas, a gente acaba passando todos os conteúdos, as informações que a gente tem, e da mesma forma a gente pede essas informações do outro lado, né? Então a gente tem os acordos junto ao Ministério da Secretaria Nacional de Trânsito, a gente tem com o Detrans, a AND, então são todos esses entes que trabalham com o trânsito que a gente acaba tendo essa parceria de contribuição de dados, de informações, principalmente, porque a parte mais difícil é a gente conseguir ter acessos a esses dados, a esses né? números. Aham. E um dado que a gente tem trabalhado muito a conseguir buscar ele, né, é a fonte de fato da informação do que aconteceu no sinistro. A partir do momento que a gente conseguir ter esse dado, que é um pouco mais difícil, envolve muito mais pessoas envolvidas, toda a parte médica, talvez de enfermagem, enfim. Eu ia fazer uma pergunta que eu fiquei curiosa. Vocês têm ideia de essas escolas que mais acessam, essas que os professores são cadastrados, se é pública ou privada? Todas as informações que a gente teve até o momento, eles foram de escolas públicas. Eu imaginei Então, isso. por quê? Como a gente tem a base dos mantenedores, a gente trabalhava com recursos de doação para esses investimentos, e a gente fazia a doação, então a gente trabalhou todo esse período, de 2017 até Mas 2025,
com o fornecimento gratuito para as escolas públicas. Então, a gente fez todo o vínculo junto às prefeituras e às secretarias de Mas as educação. particulares não teriam nenhum problema. As particulares, a gente não chegou a fazer nenhum vínculo até então. Então, este ano que a gente começou a ter a adesão de algumas escolas particulares a ter um material didático também com eles. Então, até então, se a gente for somar, era praticamente todas as escolas foram de fato públicas, porque era onde a gente conseguia fornecer o material, e a ideia é essa, a gente conseguir levar até para onde você tem uma certa restrição de informação. Você tinha regiões mais pobres, enfim, então teve muito essa adesão por essa área, e foi onde a gente acabou priorizando acessar, entrar. Melhor, eu também acho. Aí a escola particular, então, teoricamente, ela deveria fazer a aquisição dos livros. Sim. Então, com essa mudança para 2025, a gente igualou essa informação, a gente fornece esse apoio, esse subsídio aí para as escolas entenderem o material. E aí pode ser para todas as escolas. Então, agora, esse ano, a gente está tendo uma procura até maior das escolas particulares. O recurso é menor, né? Isso. Então, na verdade, acaba não tendo. E ele é mais prático. Quase zero, vai. Isso. Então, a nossa dificuldade até inicial era saber se todas as escolas e todos os municípios iam conseguir implantar o conteúdo de forma digital. Então, a gente fez uma roda de conversa aí com as escolas que estavam utilizando, e para eles é até melhor, porque acaba sendo mais um livro para ser carregado pela criança, bônus a mais, etc. E tal. Então, com o material didático, todos eles acabam já tendo uma plataforma, um tablet, alguma coisa. E a ideia é essa: o professor tem acesso, o professor faz o uso na sala de aula, e, se necessário, ele imprime alguns trabalhos a serem realizados para que seja feito ali no momento de aula com os alunos. E vocês têm esses alunos que assimilaram esse conteúdo que foi aplicado, vocês têm ideia como é que está sendo assim o processo deles futuro ou não? A gente ainda não conseguiu fazer esse acompanhamento, mas hoje ele está muito mais acessível e muito mais prático para que essa informação, esse conteúdo possa ser utilizado por todas as escolas. Isso começou quando? Agora em 2025. Então essa virada de chave. Então, ano que vem a gente volta aqui. Isso, e aí a gente vai ter uma estatística. Isso, até com isso, se a gente pegar aqui, ó, até acessando a página do Observatório, se você pega aqui, Observatório Educa, ele vai para uma página bem simplificada aqui, que é onde você tem a informação geral, conheça a biblioteca, realize seu cadastro e solicite o seu cadastro na área de membro. Ou seja, a área de membro é para ele fazer parte da rede dos educadores. E realizar o cadastro para baixar os PowerPoints para onde a gente vai de fato entender e vai fazer essa quantificação, se eles estão utilizando, se eles estão baixando, qual folha eles estão fazendo a impressão do documento, se de fato está abrindo a apresentação do conteúdo, porque não basta a gente falar, ó, eu tive mais de 300 mil livros fornecidos nas escolas. Usaram ou não usaram? Então, isso é uma dificuldade que a gente tinha. O acesso, quando eles acessam, vocês têm link direto com vocês para saber quem... Isso, qual que é a nossa ideia? A gente pede um cadastro simples. Então, é um cadastro e um formulário simplificado de cooperação, vamos dizer. Então, qual que é a cooperação? Eu te forneço todo o conteúdo e você me fornece os dados de que você está utilizando, e quando eu tenho as ações do Maio, enfim, que vocês também vão fazer ações vinculadas a essas campanhas educativas que a gente tem. Então, basicamente, é uma troca de conteúdo que todo mundo ganha nessa situação. Muito então, legal, né? É bem isso. Então, é a área de membro, onde a pessoa vai ter acesso aos vídeos, às aulas de como utilizar o conteúdo, e o outro aqui seria somente para o acesso aos conteúdos do livro mesmo. Então, é bem simples, não tem nenhum mistério, não tem nenhuma pegadinha, podem baixar. Os professores, eles recebem algum curso de capacitação, alguma coisa assim, para... Isso, dentro da área de membro, eles têm essa jornada aí, que seria aqui conteúdo... mesmo, no observatório? Isso, porque daí eles fazem essa jornada aí de assistir as videoaulas, enfim, a instrução. Esse vídeo fica lá para depois futuras consultas, e depois a gente faz um questionário simplificado para poder emitir um certificado. Falar, ó, ele assistiu às aulas, fez a provinha de validação, e ele tem um certificado de que ele é um educador certificado para utilizar o Educa. Então, a gente acaba tendo essa jornada aí a ser desenvolvida. E as escolas é Brasil? Brasil. Até porque a gente trabalha muito a questão da legislação. Então, a legislação se refere muito à questão do Brasil.
Ah, que legal esse trabalho, né, muito interessante, eu acho que e é um projeto que tem muito a crescer, Sim, né, muito a crescer nas escolas, seja pública, que a gente prefere, sim. É, né, a gente porque as costuma falar que a ideia é que a gente de fato não tenha distinção nisso, até porque o trânsito sim, não tem. não, Então, a nossa ideia é de fato disseminar, tanto escola pública, escola particular, escolar, é que a aham. gente consiga disseminar esse conhecimento, essa informação da questão da segurança, das boas práticas que eles precisam ter, essa percepção, e que eles entendam que o trânsito, mesmo eles estando a pé, eles fazem parte desse Contexto contexto e dessa complexo. desse trânsito que a gente fala, ele não é algo exato, Exato, não. ele é muito orgânico, cada dia é um cenário, Dinâmico todas você as tem horas, segundos. você tem tudo que envolve esse deslocar, seja através de bike, então a gente não tem uma questão nem de preferência, a gente tem a Sim, questão da lógico. orientação, você pode se deslocar, você tem o direito de você se deslocar, de ter o seu veículo, ter sua bicicleta, ter seu carro, ter sua moto, Patinete seu agora. patinete, a pé, mas faça isso de forma segura. Tenha, Sim. esse conhecimento, tenha essa informação para que você possa estar prevenido e tenha essa percepção do risco que você tá envolvido. Então a gente fala, poxa, nem sempre você pega numa cidade do interior, mais afastada, com poucos habitantes. Por que que eu vou fazer essa educação para as crianças de lá? Porque essas crianças, em algum momento, vão vir para uma cidade grande. Lógico. E eles precisam estar preparados para esse contexto. Então, eles Sim, podem escolher não sair, eles podem escolher permanecer ficar onde lá. estão, mas se eles se encontrarem nessa situação onde você tem um trânsito similar ao Rio de Janeiro, São Paulo, que eles consigam ter essa orientação e consigam resgatar na mente quais são os seus cuidados que eles precisam ter naquele local, mesmo depois da fase adulta, porque aquilo que você aprende enquanto criança, você consegue Ah, servirá manter, para o fica resto da vida. guardadinho É, ali lá na no gavetinha. HD. Lá. É. Então é Vo isso, esse é vo um dos trabalhos do Vocês observatório. sabe, conseguem dizer assim, ao qual a grosso modo, assim, né, eu sei que vocês ainda estão montando, fazendo isso e futuramente vai ter a estatística, mas dá para saber quais são, por exemplo, o estado que tem que teve mais acesso a isso? Ou não? De acesso a gente não consegue, porque a gente ainda não conseguiu fechar o Catalogar, ano, né? para conseguir extrair todos os Então a resultados e gente vai ter falar que que teve voltar essa mesmo. isso. Seremos obrigados a O voltar. que a gente teve foi algumas publicações de material, até Hã. de forma de contribuição das escolas, que fizeram as ações do Maio Amarelo. Então eles mostram lá fotos da ação feita na rua, aquela ação feita em frente às escolas. Teve alguns casos bacanas que as escolas solicitaram apoio da rede dos observadores, então teve esse vínculo com os observadores trabalhando em conjunto com a escola. Então o observatório nada mais é do que esse grande elo aí de ligação entre a sociedade civil, o poder público, as pessoas que estão com a vontade de trabalhar esse tema que ele é tão delicado, né, e que tem e que às vezes ele é tão restrito, né, Sim, e sem a gente dúvida. conseguir dar esse suporte, né. Então esse é uma das perninhas, né, como eu mencionei, o Observatório Educa, você tem questão do laço, a gente Então, tem eu ia te perguntar do laço. Como é que é essa a campanha? São vários municípios que são vinculados ao isso, laço, a né? gente tem tanto municípios, empresas e entidades. Entidades. Aham. Então, a gente desenvolve alguns trabalhos de vídeos, podcasts, publicações, enfim, e isso é fornecido mensalmente. Mas isso é necessário fazer uma adesão à Rede Laço, então ele acaba recebendo um certificado de que é uma empresa, um município ou uma entidade Laço Amarelo que está trabalhando a ação de educação e segurança para o trânsito os 365 dias do ano, porque de fato ele vai estar recebendo esses conteúdos. Então ele vai estar recebendo toda a informação, todo o apoio do observatório. Para isso a gente acaba tendo uma equipe específica para esse Sim. trabalho, então acaba que tem um custo para essa adesão. Como eu tinha mencionado lá no nosso começo da conversa, é em torno de mais ou menos aí sai por uns R$ 1.000 aproximadamente por mês para ele receber todo esse conteúdo e esse suporte aí do observatório. E não somente o custo desses trabalhos, ele também auxilia que o observatório consiga fazer todo o investimento na questão da educação, na questão dos estudos, esse material que é gratuito, Então esse nas suporte. nas escolas podem ter esse laço de divulgação, seria? De certa forma, as escolas também podem, se tiver A prefeitura, uma né, na verdade, né? as prefeituras já fazem parte, então não Hã. necessariamente uma escola,
E o que eu ia falar das escolas é que Escolas. se tiver uma escola particular que queira Queira fazer fazer parte, não tem isso, problema nenhum, a também gente tá desenvolve todos os aberto. trabalhos e faz essa entrega Aham. complementar ao material conteúdo aí didático aí que eles já teriam de formação, de educação na escola, poderia ter esse suporte do observatório com conteúdo de fato feito para eles, com a marca ali Sim, da escola, que enfim. legal. Então é um trabalho que o observatório desenvolve também. Você quer dizer mais alguma coisa? Eu acredito que, em termos de gerais de abordagem, aí Verdade. a gente conseguiu explanar bem a questão do observatório, os nossos eixos. Queria passar aí para o pessoal que possa, de fato, acessar a nossa página, absorver o conteúdo, extrair o conteúdo, compartilhar esse conteúdo para quem quiser. Seguir nossas páginas aí, que a gente constantemente tem encaminhado conteúdos aí do dia a dia, o que está acontecendo no momento, a gente está Sim. falando sobre a pauta, expondo o nosso olhar. E sempre com essa preocupação. A preocupação de que, mais do que a gente chegar em algum lugar ou chegar rápido, é que a gente, de fato, consiga chegar. Chegar bem, chegar vivo e chegar para quem, de fato, a gente ama ou para o compromisso que a gente tem. Então, é muito essa reflexão aí, para que a gente possa trazer para o nosso dia a dia esse olhar atento no trânsito e saber o quanto que isso pode impactar no nosso dia a dia e o quanto que às vezes uma desatenção pode custar caro aí, não só na vida, mas às vezes com o comprometimento de boas partes Para o do resto nosso da dia a vida dia. você fica comprometido. Exatamente, seja num dado final que é o extremo, que é a morte, ou seja na questão da lesão, né? Lesão, sim. Que é até outro dado, não querendo me estender, Mas não mas pode estender se a aqui. gente pegar aí em termos de acidente, a gente está falando que por dia aí no Brasil são quase 100 mortes aí por dia. E lesionados, aí esse número você multiplica Multiplica. aí para mais de É. 100, porque é o tempo inteiro alguém ficando com sequelas permanentes em decorrência de um sinistro do trânsito. Então, um pai de família que vai perder sua possibilidade de ter o ganha-pão, de se deslocar, de trabalhar, uma mãe de família. Então, são sequelas de fato eternas que a pessoa fica por causa de um segundo de desatenção. E aí, outra frase de reflexão é: mais vale perder um segundo na vida do que a vida em um segundo. E isso fica, acho que, como mensagem final para que a gente entenda e possa utilizar de todos os conteúdos que a gente trabalha tanto aí para Eu fornecer. sou a camisa. Bom, o programa Mais Saúde fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu entrevistei com o arquiteto, urbanista, diretor de operações daqui desse observatório maravilhoso, Observatório Nacional de Segurança Viária, que deu uma aula para a gente sobre tantos assuntos importantes e principalmente a parte educacional, sobre o site, os conteúdos que tem no site, sobre mobilidade urbana, sobre a preocupação que as pessoas têm que ter para dirigir, para andar de moto, enfim, foram muitos assuntos importantes e de extrema, eh, como eu posso dizer, de importância, assuntos importantes e de divulgação de conteúdo de ensino para as pessoas. Seja você professor, seja você condutor de moto, de carro, adolescentes que estão pegando tirando a sua carteira de motorista, é muito importante você ter esses vídeos que tem aqui no site, e para você ter uma visão melhor, para você quando for dirigir, você ter a consciência e ter empatia no trânsito. É isso que é o mais importante, né. Então compartilha, se inscreva no canal. Ronaldo, muito, muito obrigada pela atenção, pelo tantos esclarecimentos que você deu para a gente. Eu acho que o observatório tem só a engrandecer a nós como, jornalistas da saúde, preocupadas com o trânsito, e vocês fazem um trabalho incrível. Eu falei para o Paulo isso, de educação, que é o mais importante, divulgação para as pessoas de todas as idades, né. Eu gostaria muito de agradecer. Obrigado. Obrigada a você, obrigada a você.
uma conversão. Não, é alta velocidade. Está diretamente vinculado a um risco iminente. Então, como que você trabalha isso? Como que você faz essas mudanças legislativas aí, mas com apoio popular? Porque não adianta nada a população não entender, não compreender, você tentar propor uma mudança, principalmente quando a gente fala de legislações, enfim, aí você fica à mercê de quem está com a caneta. Então o cara fala assim, agora pode. Não, não pode mais. A gente fez um trabalho até recente aí que o Paulo mencionou nesse último, por causa da mudança de CNH, o curso preparatório, enfim, que foi feita uma reformulação da formação do condutor. Extremamente mais técnico, com a questão da condução noturna. Então assim, você que só conduziu de manhã, você está preparado a conduzir de noite? Você não fez essa análise. Então assim, tinha tudo isso feito. Não foi para frente. Então você fala, poxa. Rogério, você foi marronzinho também? Não. Não, trabalhei lá um tempo. Na verdade, eu fiz estágio na prefeitura de São José, mas na parte de Mas você trabalhou com o Paulo na prefeitura, não foi? Foi, com o Paulo fui trabalhar agora em 17. Secretaria. Na Secretaria de Mobilidade. Mas antes eu tive uma passagem lá até como estágio. E aí eu trabalhei na parte de infraestrutura. Na época a gente estava implantando aqui o viaduto Santo Inês, aí teve algumas outras obras que eu participei direto na parte de infraestrutura mesmo. Aí saí, aí em 2017 acabei retornando para a prefeitura, aí estava como chefe da parte de obras, aí depois fui para chefe de sinalização. Aí em 2019 eu assumi a diretoria de projetos, era projetos de empreendimentos, projetos viários, projetos especiais, isso. E teve um ano com a parte de transporte público também. Aí agora, no começo do ano, que eu acabei pedindo um desligamento. Já estava ficando velhinho ali, 8 anos. Aí senão você fica... Eu falei, Paulo, você fica numa zona de conforto, sabe? Quando você consegue resolvendo bem as coisas ali, mas você tem uma certa limitação. Eu falei, vamos para um novo desafio, vamos tentar mudar uma situação mais... É difícil, nacional, mas é importante, né? Replicar informações, boas práticas que você tem, que possam ser utilizadas por outros municípios. Às vezes é mudança simples de condição de sinalização. E até pela experiência, né? Acho que é outra visão que vocês têm, né? Sim. Acho que você poder conseguir passar de outro jeito as informações para as pessoas é muito melhor, né? Que você ficar preso numa secretaria, não é? Ou numa prefeitura. Eu falo para o Paulo, a diferença é que numa prefeitura você tem uma estrutura maior de equipe, informação. Sim. Aqui é um pouco mais limitado, até pelo fato de recursos que você tem para poder trabalhar. Então, laços, essas coisas, tudo é uma forma da gente conseguir obter esse recurso, além dos mantenedores. Então, tem o mantenedor que ele, putz, eu gosto dessa causa, eu vou apoiar essa causa. Então você precisa também conseguir esse investimento para você trabalhar mais. Poxa, eu preciso fazer mais ações. Nossa, eu preciso colocar o Educa na rua. O custo do Educa inicialmente, ele tinha sido feito todo de impresso. Então o custo do material didático impresso, ele é muito alto. Então a gente conseguia fazer os acordos de cooperação técnica com os municípios, com as escolas, enfim, fornecia todo o material. Aí a gente migrou agora para o formato digital. Então a gente mantém ele sendo gratuito, porém ele é digital, a gente consegue dar todo esse suporte posterior à adesão, só que é muito mais fácil ele replicar, ele utilizar o material, você levar de forma mais rápida esse conteúdo para uma determinada escola, enfim, e aí com isso tem também um material educativo ensinando a pessoa a usar. Porque eu acho que o intuito do observatório, além de, logicamente, de pegar os dados, mas é justamente de ter o observador, de replicar quanto mais as informações, seja no site, seja como observador, não é isso? Sim. Né? Acho que quanto mais as pessoas... Tá ali em cima, eu tô com a mão aqui, eu ponho em cima, já pego o note, põe aqui, a gente abre algumas coisas. Mas tem assunto pra caramba ali pra gente ir tocando. Assunto aqui não falta. Eu já deixei gravando pra garantir tudo. A equipe
Tudo é aqui? Toda é aqui. Aqui é meia dúzia de pessoas? Pela grandiosidade de trabalho que eles têm. Que isso tem, né? Olha, tá falando, pela grandiosidade do trabalho de vocês, quantitativo e qualitativo, o número de pessoas é pouco, né? Vocês estão com quantas pessoas? E hoje, aqui dentro, a gente tá. Agora a gente ampliou um pouquinho que a gente conseguiu contratar alguns estagiários a mais. Ah, eu tô como candidato. Mas teoricamente, a gente tava que era só o Paulo, eu, a Gi, a Paloma, o Vitor, a Ju, a Eli, não dava 12 aqui. Olha o Só que qual que é a vantagem? A gente tem extremamente a gente otimizada. só que qual que é a vantagem? A gente acaba tendo, igual o Sebastião, que é observador, então consegue, exemplo, putz, precisa de uma entrevista, precisa dar uma pauta, precisa falar, então assim, poxa, vamos falar sobre o tema? Putz, não consegue, ó. Agenda do Paulo, agenda não sei o quê, você tem um assunto lá na Bahia, aí você fala, poxa, tem alguém lá? Então a ideia do observador é isso, a gente traz toda essa informação, a gente traz dados, até depois tem o acesso na página do observatório com informações mais exclusivas, os dados, as fontes, tudo certinho para que eles possam trabalhar. Em alguns casos a gente consegue vincular algumas palestras, que a gente também consegue engajar com os observadores, com a rede, mas a maioria dos observadores, ou boa parte deles ali, é um a mais. Então assim, a pessoa trabalha, então ele está dedicado ao trabalho, e quando possível ele tem essa situação da causa do observatório. Alguns é mais ali, você tem bastante gente vinculada ao trânsito mesmo, diretamente. Então você pega algumas pessoas que tiveram passagem, mas já não atuam mais. Então você tem, mas hoje a gente está com 710, mais ou menos 720 observadores espalhados em todo o território nacional. Só que ativos mesmo, esse número dá uma reduzida. Porque... Normalmente os estagiários são do quê? De arquitetura, urbanismo? Não, a gente tem de engenharia. Olha, e que agora legal. A gente fez uma Tudo seguindo a contratação... carreira do chefe? A gente fez uma recente contratação do pessoal aqui da FATEC, da logística. Ah, que legal. Então, que daí é mais apoio interno mesmo, putz, organização, dar o suporte para o povo que está na rua, material, conteúdo, suporte para a rede de observadores. Então, antes estava o Ronaro, que era o coordenador. Então, ele é um observador, trabalha na BH Trans. Só que ele é um funcionário público ali, então ele não consegue dedicar 100% do tempo, mas ele dá atenção e tal. A gente precisa estruturar uma rede aqui. A gente acabou de contratar a Tana para ficar mais à frente disso e tem os estagiários para conseguirem dar esse suporte de material, de conteúdo, de informação, de conversar, de conseguir ter um atendimento, porque a gente fica meio que naquela, putz, se me provocarem, vamos ver. A ideia é que a gente consiga de fato, tô aqui essa informação, essa pauta aqui, tenta discutir ela com algum canto, isso aqui é uma informação legal para ser debatida, tá acontecendo isso aqui em Salvador, vamos falar sobre esse tema, tem algo acontecendo na grande capital, então tem alguém ali que possa falar, poxa, tô aqui uns conteúdos, então a gente conseguir difundindo esses dados, né? Mas a rede... E tem bastante gente que se interessa, porque é uma coisa que às vezes as pessoas não se interessam tanto, né? É um nicho pequeno, né? Então assim, exemplo, vamos falar sobre essa mudança mesmo do Renan Filho. É se a gente for olhar para a forma mais resumida, falar, hoje a pessoa para tirar a carta gasta 3,5 pau, vai gastar 1,5. Ok, aceitação popular. Mas o que está por trás disso? O que está por trás disso é toda uma questão de segurança, toda uma questão de dados e fatos ali, mas que as pessoas não vão olhar para ela e falar assim, eu vou pegar o carro, vou me acidentar na esquina? Não acontece comigo. Isso é... Que nem gravidez adolescente. Exatamente. Calma aí, amigo. Gostei do exemplo. Fazer uma troca. Você já viu ele dar palestra? Você já viu ele dar palestra? Não. Eu fui no Estadão, mas ele deu uma sensacional. palestra. Ela é bom de palestra. Prende a atenção do povo. Nossa, ele tem Aquela uma palestra lá no Estadão boa foi oratória. Ali Foi rápido, mas foi muito legal. Não, mas ali foi fogo.
Eu tinha ido só para acompanhar o Paulo. E aí o Paulo ficou preso no aeroporto, né? Aí o Paulo ficou preso no aeroporto e era exatamente a parte da entrevista com o Estadão. Então era aquele momento do tete a tete. E o pessoal do Estadão veio aqui? Aqui... Ou ligou pra você depois, no final, aquela moça? Não, na verdade a gente trocou o contato. Tem bom contato, né? Aí, Mas deixa o Paulo falar, o Rogério falar. também, Aquela também. entrevista lá foi ótima, Paulo. mas assim, mas foi muito de supetão. Então eu tava lá, aí o Paulo falou assim, cara, tô enrolado aqui, não vou conseguir sair. Tava tendo o encerramento do maio, enfim. Ele falou, eu acho que eu não vou conseguir chegar, interditaram, o voo não tá saindo, isso, tá. Eu falei, tá bom. Ah, tava ali, eu falei assim, Paulo, qual que é a pauta? Aí ele, eu acho que é sobre o maio. Só que o Paulo tá preparadaço, né? A cabeça dele entende que se eu perguntar ali pra ele agora, qualquer coisa, ele vai, não, é isso, porque o histórico lá no começo de 2000... O Paulo sabe tudo. Ele entende muita coisa, ele teve muito envolvimento na parte de mobilidade e também no desenvolvimento lá desde o início do observatório. Processo todo. Então, assim, a área, ele fala, acho que vai ser sobre o mar, enfim. Tá bom. Eu falei, se quiser, tô por aqui. Eu falei assim, já que eu tô aqui, eu falei assim, mas dá uma confirmada. Eu até printei, eu falei assim, porque pelo que eu vi aqui no painel, tava falando alguma coisa sobre o motociclista, aí tinha lá do currículo dele, mas mencionaram muito sobre a eletrificação, da frota do ônibus. Eu falei assim, então não sei se vai ser na pauta de eletrificação e tal. Aí eu falei assim, não, beleza. Eu falei assim, mas estou por aqui. Aí veio a moça do Estadão e falou assim, então, o Paulo falou que não vai conseguir vir, mas que talvez você possa. Eu falei assim, só precisa confirmar com vocês certinho qual que é o tema, se vai ser em aberto, enfim. Aí quando veio a moça que era a entrevistadora, aí ela bateu um papinho, queria ver com você, que eu queria perguntar sobre isso, queria ver sobre os dados, sobre o sinistro, sobre tal. Aí eu falei, tá, não, beleza. Sobre o maio, alguma coisa? Ela, não, eu queria algo mais provocativo. Então tá bom, Então, assim, mas se for com relação a dados, números, as estatísticas, etc. Então, assim, é uma área que eu estou um pouco mais à frente de fato, então dá para tocar tranquilo. Aí foi o que ela perguntou, só que o tempo era curto, né? Então, assim, era para ser 20 minutos, foi 15, então não deu muito para... É porque Marcou. o Paulo estava em Mato Grosso, né? Que tava botando... Foi, O encerramento foi lá. Então, e aí Grande. aí teve problema. Aí o Ronaldo assumiu a bucha. Aí o Paulo chegou ainda faltando 10 minutos. 10 minutos para outra. Não, para outra. Porque a segunda, aí sim. Que era onde o tema tava pegando, foi do motociclista. do Motoweb. Então, assim, essa aí foi aquela, putz, e agora? Vamos fazer o quê? Vamos falar o quê? Aí eu falei, agora eu falei assim, Paulo, essa é delicado, o bicho tá torando aí. Já tem que chegar. Aí já tem que chegar na bucha. Mas foi muito legal. Foi muito legal aquele dia, né? Foi muito bom, né? De conteúdo. É que você não chegou no começo, né? Não, eu tava desde o começo. Você tava desde o começo? Desde o começo. É que a gente não te conhecia, né? Tanto que eu fiz a jornada, que eu saí daqui de São José. Eu saí de Uber até a rodoviária, peguei o ônibus, cheguei lá. Peguei o metrô, do metrô desci, peguei o patinete e fui até o lugar. Você pegou o patinete? Falei assim, Paulo, fiz a jornada de mobilidade. Falei assim, não vim com o carro. Isso aí. Mas voltou de carona com o Paulo. Aí voltei de carona. Que o Paulo tinha deixado no aeroporto, né? O carro. E aí eles voltaram juntos. Voltaram à noite, né? Demorou pra chegar aqui. Era quase 10 horas. Não, acho que foi quase 11 que eu vou. Você fez o tour. Ó, que saúde que você tem, amigo. Você é atleta? Depois que eu tive filho, eu aposentei de tudo. Agora tem que. Agora eu sou pai. Tem que evitar o desgaste. Pra dar energia, pra brincar com o filho, né? Assim, não sei se vocês são adeptos às atividades físicas, como o Paulo, mas esses dias eu tava falando pro Paulo, assim, Paulo, ele fez ginástica de manhã. Pega aí, ó, o cara que inventou a cerveja, foi morrer com quase 100 anos. O cara que era fisiculturista, morreu com 60. Você pega o outro que era o... fisiculturista era bombado. Você pega o que era o que criou lá o
o dono de cigarro, sei lá, Ah, morreu também, beirando 100 é. anos. Aí você pega o comparativo do outro que era atleta lá, de atletismo, morre com 70 e pouco. Eu falei, gente, isso daí eu acho que desgasta também, o carro. Vai aumentando o carrinho rodado. Mas brincadeira à parte, eu quando era mais novo, né? Não que não eu seja, tive eu era mais ativo. Mas aí eu era ativo e não tinha acompanhamento, né? Era no zóio. Aí tô com protusão na lombar. É mesmo? Aí fazer qualquer coisa, mas você vai meio que... Depois dos 40, meu amigo, a gente já não é mais o mesmo, né? Ó, o do Dica Segura é esse aqui, ó. Que a gente até colocou na nossa página. Ah, eu não tinha visto. Aí é o conteúdo em si, então Olha fala que o que legal. é, vídeos, modos. A ideia é a gente subir 10 vídeos de orientações pro motociclista e 10 vídeos do motorista. Porque tem direto uma relação, então não é só o motociclista que precisa ter atenção, mas E cada um é de Um tema. E cada um é um tema. Então assim, motociclista, percepção e riscos, aí você pega motociclista, legal. detritos no asfalto. Esse que pode ser repassado. Isso. Então a gente tem 7, 8, 9, 10 aqui, ó. Motociclista, condução Toda com semana chuva. vocês mandam. Na verdade, agora a gente já subiu esses 10 conteúdos, a gente vai começar agora a finalizar os conteúdos de carro. Aí depois a gente sobe os outros 10 que seria pro carro. Então isso que a gente casou muito com a que ideia legal. da Semana do Motociclista, já vamos subir os conteúdos, vamos colocar todos lá. Mas é bem isso, é você ter essa orientação de situações que de fato fazem com que a pessoa tenha uma melhor condução. Condução. Seja a atenção, você está levando alguém, seja a questão que pode ser o passageiro, a esposa, o filho, Lógico, enfim. qualquer pessoa. Você tem a questão da velocidade, você vai aumentar a velocidade, que você tenha pelo menos uma visão panorâmica, consiga perceber isso, não é só acelerar, não é porque tem um carro, uma moto que chegou atrás de você que você vai acelerar. Se você não tiver essa condição, dá espaço. Então assim, essas orientações um pouquinho mais rápidas, porque também você não consegue prender alguém falando sobre uma questão técnica e falar, se você não fizer isso aqui você vai morrer, sendo que o cara ali, ontem ele estava empinando a moto. Vídeo porcaria. Sim. Então são videozinhos que a gente pega ali no máximo 3 minutos e tenta de alguma forma pegar o cerne do problema. Fala, tá vendo? Detrito? Cara, é isso, vai A minha acontecer. ideia, viu, Roberto, não sei, é uma coisa que... Eu vou pegar um tablet que eu tenho lá em casa usado, principal de todos aí, para mim, o mais importante, eu não sabia disso, é o da frenagem. Da frenagem. O pessoal não sabe frear moto. É perigosíssimo. Ah, é. E passar para o cara que vai renovar categoria A, e depois fazer um questionário, que não é afirmativo. Né? Tipo assim, como é que você deve frear a moto? Deve frear só o traseiro, deve frear só o dianteiro, deve frear os dois? Depois que ele vê o vídeo, ele responde. O fone de ouvido, você perde 2 minutos ali na recepção. Quer dizer, o tipo de ação que, se pudesse propagar, era um negócio você de alto tem impacto. Principalmente assim, uma coisa rápida, poupar tempo de vir pôr isso aí, eu podia colocar isso aí. Poderia, mas nós temos 2.500 médicos, dá para fazer. Não, é que pro médico fazer, ele tem Não, que ter uma colocar na atitude. recepção. Mas ele tem que ter alguma atitude, né? Tem que ter um computador. eu Não sei Tem algum se médico que é vai. Uma bola motoqueiro? em pedra dura, vai. Tem algum médico que é motoqueiro? Monte. Tem. Então, pode fazer com eles. Ué, eles mesmos. E tem médico que é do poupa tempo. Apesar de que eu vou dizer com você, viu? Então. Eu vi, teve um curso aqui que o pessoal deu, aqui, o pessoal da Honda, a explicação do cara da Honda foi melhor que a Foi da Honda ou da Yamaha? Yamaha. Yamaha, acho que é Foi Yamaha. melhor que a dele. É que da Yamaha eles têm mais tempo também. Ah, para pode ser conseguir isso. desenvolver tá, e, o até tema, a ideia, né? e até a ideia desses conteúdos é um Esse pouco é o objetivo, vinculado, é claro. é ser objetivo Ninguém fica e perdendo ser tempo hoje. pro cara que é o motofrete. Se você pegar aqui, até porque a gente falou assim, poxa, vamos procurar alguém para ser o instrutor. O legal foi até pegar ele que trabalha na polícia. Você fala assim, cara, tá vendo? Um instrutor da polícia, assim, o cara também é um observador. Então você pega, mas a hora que o cara olha, fala assim, quem que é? Putz, o cara, ele dá aula de moto pra polícia. Os caras vão parar pra prestar atenção. O cara fala, os caras de polícia também corre, faz Sim, umas manobras, sim, assim. sim. Que tipo de informação ele vai conseguir passar? Tem alguma estatística desse negócio das motos dos policiais? Dos policiais, não. Acaba entrando no número geral, né? Se a Não, mas não pessoa- específico, Não. né?
Tanto que é um dos dados que a gente costuma tentar buscar, e a gente tem batido muito nessa tecla aí, que é ter a informação muito mais precisa da ocorrência. Então assim, o que foi aquela ocorrência, onde foi aquela ocorrência, quem que era a pessoa, o que ela estava portando. Exemplo, tem um sinistro de moto. Tá, que moto? Você não sabe nem qual é a cilindrada da moto. E às vezes você fala, poxa, tá tendo sinistro na rodovia, um número elevado de moto. Tá, que moto? Quem é? É a moto 125? Opa, então o problema é às vezes uma moto de baixa potência numa Inadequada. rodovia. Não, Sim. é uma moto, uma Potência. 1.200 cilindradas, a maioria. Pô, então, peraí, é outro público. Então esse tipo de informação, quando a gente não consegue acessar aí, de fato, é uma informação que depende do poder público brigar por isso, não do hospital, vamos tentar fazer um cadastro, apurar esse dado aí, essa informação de quantos de fato está acontecendo de pessoas envolvidas, que seja na cidade, estava levando, estava sendo motorista por aplicativo, não, estava lazer, qual que era a condição? Você não sabe, de repente você tem a maioria, tá todo mundo batendo, a moto app vai ser uma carnificina. Vamos pegar a fala de São Paulo. Então assim, vai ser uma carnificina. Com que dado? Me preocupa os números do sinistro de moto está subindo, mas ao mesmo tempo você está subindo a venda da moto. Por quê? Porque aumentou o custo de tudo ao nível Brasil. Esse custo. Obrigada. Esse custo que subiu, a moto ainda é o mais barato. Então as pessoas vão ter condição de ter o primeiro veículo, sendo o quê? A moto. Sim. Então, pô, peraí, por que eu não mantenho? E se a gente for pegar taxas de impostos que o Brasil coloca sobre veículos, é 50%, 60%. Só de IPI, IOF, tudo isso daí. Então, assim, por que não tira dos carros? Mantém o da moto. Mas tira do carro. Não adianta você falar assim, então eu vou aumentar mais ainda o imposto da moto. Talvez não chegar nesse resultado. Lógico. Eu vou prejudicar o acesso à moto porque a moto está subindo nas estatísticas. Não está subindo porque a pessoa está tendo mais acesso a ela e a formação que ela tem é muito rasa. Sim, lógico. Então ela está muito mais exposta. Ele é o mais vulnerável. Então, Não sei se você viu uma entrevista um tempo atrás, foi semana passada, uns 15 dias atrás, sobre a questão de moto em São Paulo, né? E a questão de que muita gente não tinha CNH e tal. Aí o cara dirigia há 6 anos sem carta. Sim. Eu falei, eu tirei a CNH. Aí é que eu vi quanta coisa errada eu fazia e quanto eu pude melhorar. Mas que bom que ele pensou assim. E que Acho bom que que foi até ele uma ele entrevista. mexeu nele. Porque que aí a pessoa fala assim, ela acaba tendo os conhecimentos práticos do que você tem na Teóricos que ele tem. teóricos de informação, sim, lógico. que a pessoa não vai parar para falar, eu vou fazer isso. Sim, Quando mas- você fala, ó, você quer conduzir, faça um cursinho. Lógico. Você quer ser médico? Faça uma faculdade. Você quer ser arquiteto? Faça uma faculdade. Você quer ser advogado? Faça uma faculdade. Alguns você tem uma segunda instância de validação. É igual o da CNH. Sim, sim. Aí, assim, provocar o poder público, você fala assim, então faz o seguinte, mantém só o da CFC e cancela o dos Detrans. Vai reduzir o custo da mesma forma. Tem alguém que está validando que a pessoa fez a aula, que ela está capacitada a conduzir? O que você mais tem hoje é curso de formação de condutor habilitado. Pô, o cara está habilitado, o cara tem a carteira, mas o cara contrata alguém para ensinar ele a dirigir porque ele não teve condição, ou não teve aula suficiente. Que ou não bom teve... que essa pessoa Sim, só que isso é para quê? Para quem tem essa condição. Mas então. isso nada mais é do que um fato de que o nosso processo Processo ele de- é falho. sim. Mas a falho, sua bem ideia falho, foi né? interessante. Então, assim, Então, deixa o samba do Detran de lado e faz a Não, melhor as taxas em autoescola. torno de R$500. Eu fiz essa ponderação. A taxa é em torno de R$500. Os pagamentos todos. Tem exame médico, só a burocracia. Burocracia. né? Então, assim, você consegue baratear? Consegue. Só que o que eu quero com isso? Eu quero os condutores de forma consciente a dirigir e sabendo. Capacitado. Tá desligado. Né? Esse aqui. É embaixo. Aqui. Aí aqui tem um botãozinho aqui embaixo. Aí tá. mesmo. Aperta. Segura? Aí. Foi igual, tá os dois verdinhos. Então, assim, você quer o quê? Você quer a pessoa com um diploma, com uma certificação,
Você quer o quê? Ou você quer a pessoa de fato, um bom profissional, que pode ser um motorista, pode ser um profissional de fato. Então é esse olhar que o poder público precisa ter. Então é difícil, e a gente vai tateando. Só que no final das contas, o discurso é o discurso que mexe no bolso da população. Sim, e a população já não aguenta sim, mais mas... pagar altas taxas. Não, então, a hora que você pagar fala, ó, vou pagar reduzir, nada, né? Vamos vou combinar, reduzir né? de 3,5 para 1,5, o cara vai falar, poxa, que legal. Então, bacana. Acho Só que que ele não está acabando a olhando bateria, qual é o problema que ele vai ter na frente. Talvez ele não tenha condição de fato de conduzir. Não se fala se vai ter uma melhoria na questão dos questionários da prova, ou talvez na habilidade de fato da condução, para que você tire uma formação que é o que instrui, é o que você tem ali uma
um dado final que é o extremo, que é a morte, ou seja, na questão da lesão, né? Sim. Que é até outro dado, não querendo me estender, mas se a gente pegar aí em termos de acidente, a gente está falando que por dia aí no Brasil são quase 100 mortes aí por dia e lesionados, aí esse número você multiplica aí para mais de 100, porque é o tempo inteiro alguém ficando com sequelas permanentes em decorrência de um sinistro do trânsito. É um pai de família que vai perder sua possibilidade de ter o ganha-pão, de se deslocar, de trabalhar, uma mãe de família. Então são sequelas de fato eternas que a pessoa fica por causa de um segundo de desatenção. E aí outra fase de reflexão mais vale perder um segundo na vida do que a vida em um segundo. E isso fica, acho que como mensagem final para que a gente entenda e possa utilizar de todos os conteúdos que a gente trabalha tanto aí para fornecer. Sou a camisa. Bom, então eu vou encerrar, tá bom? Então tá. Okay. Bom, o programa Mais Saúde fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu entrevistei com um arquiteto, urbanista, diretor de operações daqui desse observatório maravilhoso, Observatório Nacional de Segurança Viária, que deu uma aula pra gente sobre tantos assuntos importantes e principalmente a parte educacional, sobre o site, os conteúdos que tem no site, sobre mobilidade urbana, sobre a preocupação que as pessoas têm que ter para dirigir, para andar de moto, enfim, foram muitos assuntos importantes e de extrema, como eu posso dizer, de importância, assuntos importantes e de divulgação de conteúdo, de ensino para as pessoas. Seja você professor, seja você condutor de moto, de carro, adolescentes que estão tirando a sua carteira de motorista. É muito importante você ter esses vídeos que tem aqui no site, e para você ter uma visão melhor, para você quando for dirigir, você ter a consciência e ter empatia no trânsito. É isso que é o mais importante, né? Então compartilha, se inscreva no canal. Ronaldo, muito, muito obrigada. Imagina. Pela atenção, pelos tantos esclarecimentos que você deu pra gente. Eu acho que o Observatório tem só a engrandecer a nós, como jornalistas da saúde, preocupadas com o trânsito, e vocês fazem um trabalho incrível. Eu falei para o Paulo isso, de educação, que é o mais importante, divulgação para as pessoas de todas as idades. Né? Eu gostaria muito de agradecer. Obrigada a você, obrigada a você. Você falou Ronaldo. Ronaldo. Eu que falei Rogério. Priscila, eu vou te dar uma ideia, ver se você aceita. Eu queria sentar do lado dele para você colocar na abertura do que eu assisti e depois o Sebastião. Como assim? Aqui nós assistimos a... E hoje temos participações especiais, pode entrar. Depois eu vou falar. Tem que pôr aqui, ó, pôr a câmera mais afastadinha, põe todo mundo aqui, faz aquela roda de conversa. Nossa, vem aqui, Sebastião, pode entrar aqui. Mais fácil. Não, eu vou ficar aqui? Aqui cabe, aqui... Eu aqui sou seguidor, se vocês quiserem. Não. Só seguidor. que aí, ó. Tá bom. Então eu vou fazer aqui uma... Ui, conseguiu, hein? Eu vou agradecer a você, mas na abertura. Eu vou fazer na abertura aí. Você vai colocar na abertura para estimular o pessoal a assistir. Sim, fala, pra- estamos é- aqui. é pra Eu você. assisti a palestra, entendeu? Aqui Vê se do pega Ronaldo, todo né? mundo aqui, ó. E, Ronaldo, eu vou te perguntar o que o médico e o psicólogo podem ajudar nesse trabalho. Pode girar para pegar vocês, Ronaldo. Gira para pegar vocês. Gira. Não, acho que Você pega não todo tá mundo pegando. aqui, Acho que não, você não tá. Você não vai ó. Pega todo mundo, ó. Você vai então eu vou aparecer. ficar aqui, ó. Vai pegar assim. Eu vou ficar Mas você tem depois que fazer do... isso aí no meu programa? Pra você? Aqui são ideias, depois você vê se encaixa. Eu queria, na hora que você começar a abrir o programa, falar que eu assisti. Não, mas aí eu posso dizer que a gente teve participação de 2 médicos. No Aí final. você escolhe, depois a Tá. estratégia você escolhe. É. Então vamos lá. Pode falar? Tá gravando?
Pessoal, eu assisti aqui, o Sebastião Domingues e eu assistimos aqui essa exposição maravilhosa do Ronaldo, que é diretor de operações do Observatório Nacional de Segurança Viária. Outro dia estivemos aqui com o Paulo, que é o Sion aqui da Observatório, né? E eu queria transmitir para você, Ronaldo, assim, o que a gente sente da paixão de vocês por essa área, do Paulo, sua, da equipe aqui. E a gente vê assim que, além de ser uma paixão daquelas coisas do mundo interno da gente, tudo é embasada em dados, né? Que a gente também precisa de dados estatísticos, tudo, os vídeos que vocês fazem, né? E essa coisa assim de promover cada vez mais o acesso à população que possa fazer isso, né? Você sabe que eu sempre achei lá, desde o INCOR, onde eu fazia lá a cardiologia, que uma coisa é você morrer de infarto ali, né, com aquelas coisas, trajetória da vida. Outra coisa é você sair de casa saudável e de repente você está na pista ali, né, já para indo para outro mundo. Então eu queria ver com você, Reinaldo. Você sabe, Ronaldo, nós estamos aqui, nós temos no Brasil cerca de 10 mil médicos e outro tanto de psicólogos, né, do trânsito. O que nós poderíamos, daquele exame, você já fez, a avaliação médica, a avaliação psicológica, como é que nós poderíamos ajudá-los nessa missão, amor à causa que vocês têm aqui tão forte? O próprio apoio, a divulgação desses conteúdos que a gente tem, eu acho que é essencial. Assim como o exemplo do Dr. Sebastião, ele é um observador certificado, ele está diretamente vinculado aqui à causa do observatório, ele enxergou essa situação, um cenário aí, preocupante do nosso dia a dia, e é um trabalho de formiguinha, cada um conseguindo puxar mais alguém com as informações reais, e não adianta só a gente achar que correr é um risco, não adianta a gente achar que beber e conduzir não é problema, não adianta a gente achar que andar com alguém que bebeu não é problema. Então cabe ao observatório aqui, de fato, trazer essas informações, como eu tinha mencionado, dos dados, dos fatos, através de números que a gente tenha, assim como na medicina, em qualquer outro trabalho, você não vai fazer simplesmente por achar que é o certo, mas sim você vai fazer porque você tem a informação de que aquilo é o certo. E cabe ao observatório isso. Então a gente traz muita informação, a gente traz muito conteúdo, a gente traz o conteúdo, seja técnico, então para a pessoa que consegue se aprofundar um pouco mais no tema, a gente tem esse conteúdo, ela pode utilizar, pode baixar, pode replicar. A gente tem alguns insights um pouco mais, de forma mais simples e popular, então também pode ser utilizado esse material. Pode pegar, pode colocar no seu consultório, se você trabalha diretamente vinculado com o trânsito, pode deixar ali um cenário. Exemplo aqui, a gente tem do óbito no Brasil, então o cenário ele não é bonito de se ver, não é bom de ver, a gente está com essa tendência crescente, então isso tem que ficar, acho que no nosso dia a dia, olhar, enxergar para aquilo e ver o que a gente pode fazer. Talvez a gente não consiga levar essa informação para 100, 200, 1000, 5000 pessoas, mas se cada um que tiver o conhecimento, tiver esse acesso à informação, conseguir fazer com que mais uma pessoa ao menos consiga entender e compreender esse conteúdo e levar essa boa prática para o dia a dia, eu acho que a gente consegue ir mudando esse cenário, porque boa parte do trânsito também é uma réplica do que está acontecendo. Se você sai um pouco mais nervoso, você vai brigar no trânsito, outras pessoas vão estar vendo isso e vai achar que isso é normal. Então a ideia é a gente conseguir fazer essas mudanças, seja do nosso vivência do nosso dia a dia, seja na questão mental, saúde mental diretamente vinculada aí, psicologia, etc. e tal. A gente tem um número, até dados aí do observatório, de estudos feitos com base em sinistros, onde a saúde mental foi um dos fatores, de fator de risco primordial ali, isso gira em torno de 30% dos sinistros que a gente tem aí no trânsito brasileiro. Então isso é muito a orientação que pode ser replicada. Então a gente tem todos esses conteúdos. Então o conteúdo
seja para o profissional do trânsito, seja para o profissional da saúde, ou seja para você que é simplesmente um simples condutor de um veículo que trabalha numa outra área que talvez ache que não tem um vínculo com o trânsito, mas aqui a gente pode mostrar que tem sim, e cabe a gente fazer essa mudança. Mas ali na hora do exame médico, a palavra tem força, né? Sim. O que você acha que seria imprescindível para o jovem que está tirando a carta? O que seria a palavra imprescindível que o médico ali naquela hora, o psicólogo, devem falar para aquele jovem que está entrando no trânsito? Você que já foi jovem. Mais jovem. Acho que Que talvez veja estatística todos os dias. é a frase talvez a pessoa no momento não consegue entender, mas é o fique vivo, a vida não é um jogo. Então assim, você está ali no momento de entregar a possibilidade da pessoa começar a conduzir um veículo. Então ela precisa de certa forma ser provocado com esse olhar, de que ela não só está ganhando o direito, como muitos acham que é da liberdade da condução do veículo, mas ele da mesma maneira, no mesmo ato, ele está ganhando a possibilidade de se colocar numa situação de vulnerabilidade muito maior do que até então ele não conhecia. Então acho que vale muito esse gancho nessa percepção da mudança da realidade, onde até então tudo era, às vezes até em ambientes controlados. Até os 18 anos você pode dirigir de cara, você pode andar num kart, mas no kart você está todo um ambiente preparado, você está correndo, Sim, você tem lógico. pneu, você tem veículos, enfim, e você tem ali uma equipe que está um pouco de prontidão. E a vida real não tem isso. A vida real você não vai ter um médico em cada esquina, você não vai ter alguém, um pronto atendimento de emergência, igual você acaba tendo, infelizmente, até na nossa esportes de alto desempenho, aí, Fórmula 1, enfim, e que mesmo assim a gente acaba perdendo vidas importantíssimas por causa da velocidade e do Alta impacto velocidade, e a né? vulnerabilidade do ser humano em meio a essa situação que é benéfica para a gente, é ótima para a gente, porque a gente consegue fazer grandes deslocamentos, mas é a famosa frase de que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E acho que conduzir um veículo é uma delas. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho. E eu queria agradecer aqui ao Sebastião Domingues, né? Que sempre aqui é esse colega, amigo, solidário, que tem assim, uma paixão grande por essa área nossa. Então tá aí o Sebastião para falar aqui para nós como é que foi aqui hoje, né, Sebastião? excelente, sempre aprendendo, né? Todo dia a gente aprende, pois né? né? Mas o fato concreto é que cada vez mais dói você ver as notícias de mortes no trânsito, né? É muito doloroso, você vê aí, a estatística prova, né, que morrem mais homens pardos de 18 a 30 anos de idade. E a maior parte de motocicleta, né? Então, é o rapaz que sai para fazer uma entrega de manhã e não volta para casa, né? E tem uma mulher, um filho, uma mãe, um pai que ficou lá no desespero. Então, realmente é muito doloroso. Mas o fato, doutor Douglas, é que todo mundo que é habilitado, em algum momento, passa na nossa mesa. Então, é aquele momento que realmente a gente pode, por exemplo, para os motociclistas, divulgar o site do observatório, que é onsv.org.br, para que ele possa pegar um material ali, para ele aprender um pouco ali também, principalmente os motociclistas, né, que são hoje as maiores vítimas. Então é isso. Acho que é a primeira vítima, né? As primeiras vítimas, exatamente, né? Exatamente. A gente tem que ter esse olhar, né, de que naquele momento ali, que a gente tem aquele contato, principalmente com o jovem, como você falou, é um momento de a gente passar uma mensagem para ele se cuidar, né? Sim. Ótimo. Isso aí. Exato. Muito obrigada Obrigado. aos participantes, médicos do trânsito que amam essa área. Depois você vê onde você quer colocar. Sim, senhor. Mas é Muito bom. Muito bom, gente.